Olá, pessoal. Bem-vindos à aula 1 de Algoritmos e Estrutura de Dados. Os destaques são aulas que eu farei somente com os principais conteúdos de todas as aulas. Semanalmente, nós teremos 4 aulas, então 4 vídeos de destaques. Este, portanto, é o primeiro vídeo. Esse é o objetivo do curso, entender quais são os melhores algoritmos para se trabalhar com grande estrutura de dados. Como que nós podemos comparar os algoritmos, né? Quando nós estudamos os algoritmos, nós devemos considerar a sua correção, nós chamamos também de corretude, e sua eficiência em termos de tempo e espaço. Inicialmente nós vamos falar de tempo e depois de espaço. Okay? O que é um algoritmo? Um algoritmo é um conjunto finito de passos que devem ser seguidos com um conjunto de dados de entrada para se chegar a uma solução de um problema. É como se fosse uma receita para resolver um determinado problema. A receita que permite que você chegue na resolução do problema de maneira mais eficiente, ou seja, com menos tempo de execução, e de uma maneira que use menos recurso, ou seja, usando menos memória, é a melhor receita. E nós vamos tentar comparar os algoritmos que resolvem o mesmo problema para determinar qual que é a melhor receita, ou melhor algoritmo. Então, qual que é o problema básico da análise de algoritmos? Definir uma medida de comparação entre diferentes algoritmos que resolvem o mesmo problema. Essa medida pode ser, vamos iniciar, com a eficiência de tempo do algoritmo, que é o tempo de execução do algoritmo como uma função do tamanho do problema, ou quantidade de dados. E nós vamos falar bastante da complexidade de tempo, que seria a ordem de operações em relação ao tamanho do problema que o algoritmo executa. Então, a ordem de operações, então, por exemplo, em um laço, quantas vezes aquele laço vai executar? Em relação ao tamanho da entrada desse algoritmo, certo? Estou testando a caneta digitalizadora aqui que eu estou usando. Vamos para frente. Bom, nós temos aqui um algoritmo que ele tem dois laços alinhados. O que faz esse algoritmo? Vocês conseguem identificar? Olha aqui. Então, a gente tem um vetor aqui. Né? Esse vetor, nós podemos ter um vetor de tamanho, colocar um tamanho inicial pequeno. Então, aqui a gente tem, vamos colocar alguns elementos nesse vetor. Esse algoritmo, ele vai para cada elemento i, o i vai percorrer todo o vetor, e o j sempre vai estar começando de i mais 1, percorrendo o restante do vetor. Certo? Então, são dois laços alinhados, se vocês puderem ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vamos ver se eu... São dois laços alinhados. Então, um laço interno e um laço externo. Nós podemos dizer, então, que ele executa o tamanho do vetor é o tamanho tan, vezes o laço externo, com tan vezes o laço interno. Depois a gente vai ver, um pouquinho mais para frente, que o laço interno executa um pouco menos do que tan vezes, porque ele começa do i mais 1 até o tamanho do vetor. Mas fazendo uma aproximação, isso aqui executa, é da ordem, né, de tan ao quadrado, onde tan é o algoritmo de entrada, tá? Onde tan é o tamanho da entrada, desculpa. Então, o que esse algoritmo está fazendo? Então, para cada i, v de i, ele vai procurar no restante do vetor se aquele elemento apareceu. Então, ele vai verificar se existem elementos repetidos no vetor. Ao encontrar o primeiro elemento repetido do vetor, ele retorna 1. Tá? Se existir algum elemento repetido, ele retorna 1. Se não, ele retorna 0. Então, vocês já devem ter descoberto o que faz esse algoritmo. Tá? Então, vamos para a próxima slide. Né? Então, verifica se tem algum elemento repetido. O primeiro elemento repetido que for encontrado, ele retorna 1. Se o vetor for todo percorrido e não tiver nenhum, ele retorna 0. Qual é o número de operações em função do tamanho do vetor? Né? Então, da ordem do tamanho do vetor ao quadrado, ordem de tan ao quadrado. Tá? Então, nós já fizemos isso aqui junto. Bom, agora nós vamos falar um pouco de um outro tema, né? Que é
o logaritmo. Logaritmo é uma função matemática que, dado um inteiro estritamente positivo, n, você pode calcular o piso do logaritmo de base 2, aqui no caso, LGN é base 2, tá? Do número n. Tá? Como é que a gente pode fazer isso? Esse algoritmo pode ser resolvido de várias formas, vocês vão olhar lá no material que existem mais de uma forma, inclusive a segunda forma que está no material, que eu não vou explicar aqui, ela é mais intuitiva, certo? Então, nós vamos usar esse raciocínio nessa aula, mas tem outra forma que é mais intuitiva, que vocês vão olhar lá no material, tá? Então, raciocínio da definição de log de n. Nós vamos dobrando o valor de 1 até chegar em n e contar quantas multiplicações por 2 foram realizadas. Daqui é uma maneira de resolver o algoritmo, certo? Então, começo com 1, vou dobrando, e multiplicação, vou multiplicando sempre por 2, fazendo essa dobra, e quantas vezes essa multiplicação por 2 foi feita é a resolução do meu problema, né? Então, vamos para o próximo slide aqui. Bom, aqui a gente tem esse algoritmo que resolve o problema dessa maneira, tá? Como que eu falei, e dobrando o valor de 1. Nesse algoritmo, o que a gente tem de interessante? Tá? A entrada dele é sempre um inteiro positivo, porque a função está definida para inteiros positivos, certo? Maior do que 0. E a saída é o piso. O piso é também chamado de função floor, né? Seria um arredondamento para baixo do valor da função do log. Tá? Então, se a gente olhar, a gente tem o que a gente chama de invariante. O que é invariante? A invariante vai ser usado para nós provarmos que o algoritmo está verdadeiro, vamos dizer, que o algoritmo está correto. É a corretude do algoritmo. Então, são valores de variáveis, né, ou relacionamentos de variáveis que sempre funcionam, né, que sempre são verdadeiros ao longo de todo o laço da execução do programa. Tá? Então, nós vamos ver primeiro invariantes de laço. Então, quais são as relações verdadeiras que sempre vão ser verdadeiras nesse algoritmo? Tá? Então, a gente vai ter aqui, ó, 2 elevado a x é o acumulador, tá? Para qualquer valor de x, o x iniciando de 0, o acumulador vai ter sempre 2 elevado a x. E esse acumulador sempre vai ser menor ou igual a n, tá? Lembrando que a gente está calculando, o que a gente está calculando? Vou colocar aqui embaixo, né? A gente está calculando log de n, na base 2, ok? Então, vamos lá. Bom, então aqui a gente tem aqui, ó, o inteiro x, o acumulador, o x começa no 0, o acumulador começa no 1. Então, vamos fazer uma execução desse algoritmo para melhor entendê-lo, tá? Vou tirar minha câmera daqui, que ela está atrapalhando. Ok, vamos fazer uma execução desse algoritmo para melhor entender. Então, a gente começa o algoritmo, vamos colocar o x aqui numa tabela, os valores de x e os valores do acumulador. Tá? Todo mundo sabe que log de 8 na base 2 é igual a 3, porque 2 elevado a 3 é 8, certo? Então, nós vamos fazer isso daí. Então, iniciando com n igual a 8. Nossa entrada seria n igual a 8. Então, vamos ver ao longo da execução como que vai ficar isso. Então, o x começa com 0, o acumulador começa com 1. Verifique que 2 elevado a 0 é 1. Perfeito? Então, antes do início da execução, o invariante vale, tá? Perfeito. Antes do início da execução do laço. Agora nós vamos executar o laço, tá? O acumulador é menor do que n por 2? Quanto que é n por 2? 4? Sim. O acumulador é 1. Então, nós vamos fazer o acumulador igual a 2 vezes o acumulador. Vamos dobrar o acumulador. Então, ele vai passar a ser 2. E vamos incrementar o x. X passa a ser 1. Volta a executar. O acumulador, ele é menor ou igual a n por 2? Menor ou igual a 4? Sim. Então, a gente vai dobrar o acumulador. Então, aqui é 4. E aqui a gente incrementa. 2. O acumulador é menor ou igual a
4, ele é igual a 4, então executa mais uma vez o laço, tá? Então aqui passa a ser 3, e aqui a gente tem 8, tá? E aí, então, o laço, vamos ver o que acontece. O acumulador é menor ou igual a N? Não, porque ele já é 8, então ele é maior do que N. Então, isso aqui passa a ser falso. Então, eu vou retornar X. Então, eu estou retornando o valor do piso, né? Do log de 8, que é o 3, certo? Então, esse algoritmo aqui, ele passa a ser verdadeiro, tá? Então, o que é o invariante? É um relacionamento, né, no caso, entre variáveis. Eu estou falando que o acumulador ele é igual a 2 elevado a x, tá? E o x vai inicializar do zero e vai até o retorno, que é a minha resposta. E o acumulador sempre vai ser menor ou igual a n. Essas aqui são relações que são verdadeiras antes da inicialização do laço, quer dizer, antes do laço, né? Durante o laço, durante a execução do laço e depois no final, né? Quando o algoritmo termina o laço, temos que o acumulador maior, né, do que n por 2. Tá? Então, isso aqui acontece. Então, vamos fazer uma prova de corretude desse algoritmo, né? Então, a gente vai juntar as propriedades que nós vimos no slide anterior. Deixa eu ver se eu consigo só calibrar essa caneta aqui para melhorar. Não. Então, vamos lá, vamos assim mesmo. Então, nós vamos colocar opções de ponteiro. Aqui. Então, vamos lá. Olha, então, o que a gente tem? N por 2, menor do que o acumulador, do que menor do que N, certo? Então, o que a gente vai ter? Tá? Esse relacionamento aqui, ó, sempre vai ser verdadeiro. O acumulador é sempre, desculpa, durante a execução do algoritmo, esse acumulador aqui de cima, ele sempre vai ser menor ou igual a N, tá? Então, N por 2, menor do que o acumulador, que menor ou igual a N, tá? Por quê? Isso aqui é a condição do laço. Se a gente voltar lá no algoritmo anterior, olha lá o laço. Então, o acumulador sempre menor ou igual a N. Então, vamos para frente. Então, se eu pegar, substituir o acumulador para o que ele vale, o acumulador, o que ele vale? O acumulador, ele vale 2 elevado a x, ok? Opa, o acumulador vale 2 elevado a x. Então, o que a gente tem aqui? Vamos substituir 2 por n, menor do que 2 elevado a x, que menor é igual a n. Vou multiplicar tudo por 2, né? Então, aí a gente tem n, 2 elevado a x vezes 2, que é 2 elevado a x mais 1, menor do que 2n. Então, vou jogar isso para log, tá? Jogar o log disso. Então, a gente tem log de n, menor do que x mais 1, tá? Menor do que log de 2n. Isso aqui a gente pode simplificar pelas propriedades matemáticas. Log de 2n é igual a log de n mais log de 2, tá? Então, a gente tem log de n menor do que x mais 1, menor do que log de n mais 1. Então, a gente tem exatamente a definição de x que prova que o nosso algoritmo é verdadeiro, tá? Prova a corretude, né? Então, como x é o maior inteiro que não supera o log de n, pela definição de piso, a gente tem que x é o piso de log de n, certo? Tá? Então, nós podemos agora fazer uma pergunta, né? Quantas iterações foram necessárias para encontrar, né? Vamos pensar na eficiência de tempo desse algoritmo. Quantas iterações foram necessárias para resolver esse problema? Então, como que a gente vai fazer? Tá? Nós vamos contar quantas vezes o x foi incrementado. Tá? Então, nós vamos aqui contar quantas vezes o x foi incrementado. Se a gente olhar lá na nossa execução que nós fizemos juntos, olha lá, vamos contar quantas vezes. Ó, o x foi uma vez, opa, começa aqui, ó, uma vez, que foi inicialização, 2 vezes e 3 vezes incrementado. Então, exatamente o log para 8 foram 3 vezes. Isso aqui é log de n, tá? Então, a resposta é log de n na base 2, ok? Então, essa aqui seria a nossa resposta. Bom, esses foram os destaques da aula 1.
Agora, bons estudos, até mais, e vamos para o próximo vídeo, que seriam os destaques da aula 2.